Boa tarde. O Conselho de Ministros dedicou hoje uma parte importante dos seus trabalhos a aprovar um conjunto de diplomas na área da Justiça, a saber, uma proposta de lei aprovando o novo Código de Processo Civil, uma outra proposta de lei sobre a organização do sistema judiciário, uma proposta de lei sobre mediação a realizar em Portugal e uma quarta proposta de lei sobre uma alteração do sistema de organização e funcionamento dos julgados de paz. Sobre estes 4 diplomas, a Sra. Ministra da Justiça fará de seguida uma apresentação detalhada aos Srs. Jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou também hoje um diploma que estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas para as competições desportivas profissionais, bem como alterações ao regime fiscal destas sociedades desportivas. E sobre esta matéria o Sr. Ministro Adjunto fará uma apresentação de seguida. Foi ainda aprovado hoje no Conselho de Ministros uma proposta de lei sobre o exercício profissional de atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, a saber 6 terapêuticas não convencionais: a acupuntura, a homeopatia, a osteopatia, a naturopatia, a fitoterapia e a quiropraxia. Trata-se de um diploma que regulamenta o exercício destas atividades em Portugal, adequando aquilo àquilo que são as normas europeias sobre esta matéria. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros de hoje um diploma que estabelece um procedimento especial de avaliação e certificação de manuais escolares novos a avaliar previamente a sua adoção para o ano letivo 2013-2014. Esta alteração da legislação tem que ver com o estabelecimento pelo Governo, recentemente, de novas metas curriculares para algumas disciplinas do ensino básico e secundário. Foi aprovado também hoje no Conselho de Ministros um diploma que estabelece a natureza, competência, composição e funcionamento do Conselho Nacional do Consumo, alargando a sua composição e também mexendo na sua orgânica de funcionamento, que passará a poder funcionar também através de comissões especializadas e não apenas em reunião plenária. O Conselho de Ministros, no uso de uma autorização legislativa, aprovou ainda um diploma relativo à legislação tributária, de modo a garantir o adequado funcionamento da unidade dos grandes contribuintes já existente no âmbito da autoridade tributária e aduaneira. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um projeto de resolução que aprova, um projeto de decreto-lei que aprova a alteração do regime jurídico dos bilhetes de tesouro, passando para a Interbolsa a gestão destes ativos financeiros. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma resolução do Conselho de Ministros sobre medidas excepcionais relativas aos acidentes que ocorreram por força das condições meteorológicas particularmente adversas no final da última semana na região do Algarve, mais concretamente nos concelhos de Silves e de Lagoa, e o Sr. Ministro Adjunto dará também dados relativamente a essas medidas hoje adotadas pelo Conselho de Ministros. Eu passo a palavra de imediato à Sra. Ministra da Justiça para fazer a apresentação dos diplomas que vos referenciei na área da Justiça. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito boa tarde. Nós concluímos hoje, no âmbito daquilo que eram as reformas estruturais, uma parte substancial dessas mesmas reformas. Quero recordar aos senhores jornalistas que há 2 formas de resolver litígios, as chamadas formas extrajudiciais e as formas judiciais de resolução de litígios. Nós já tínhamos aprovado a Lei de Arbitragem Voluntária e aprovámos hoje, e que está em vigor, como sabem, aprovámos hoje o regime jurídico da mediação e dos julgados de paz. Relativamente à mediação, quais são as grandes alterações? Regula-se pela primeira vez, de uma forma integral, todo o tipo de mediação: laboral, familiar, penal e civil e comercial, de todo reguladas. Estabelece-se ainda um conjunto muito apertado de requisitos para acesso à atividade e mecanismos de fiscalização para estas atividades. Eu permito-me sublinhar
que nós não só não tínhamos um corpo de regras próprio para a mediação, como a fiscalização da mediação privada inexistia, e mesmo em termos de requisitos de acesso inexistia. Isto é extremamente importante porque são meios menos expendiosos do que o recurso aos tribunais e, portanto, muitos daqueles menos carenciados recorriam a estes meios. Ora, sobretudo, em setores tão sensíveis como a mediação familiar, como os senhores compreenderão, é preciso que existam requisitos de acesso para a prática deste tipo de atos e é preciso que exista fiscalização, sobretudo no âmbito da mediação pública. Temos depois os julgados de paz. O que são os julgados de paz? São também meios alternativos de resolução de litígios. Esses meios alternativos de resolução de litígios são, no fundo, uma espécie de tribunais de proximidade. O que é que se introduziu também? Pela primeira vez há uma regulação completa, depois de avaliados 10 anos de vigência do regime anterior, há uma regulação completa dos julgados de paz. Aumenta-se a sua competência para julgar causas até aos 15.000 euros, quando anteriormente só as podiam julgar até aos 5.000. São matérias típicas de justiça de proximidade, como questões de condomínio, como questões relacionadas com prédios, conflitos de vizinhança, etc. Os julgados de paz veem, por outro lado, reforçados os requisitos também aqui de acesso, de formação e de fiscalização. E é, portanto, a terceira pedra, digamos assim, dos meios alternativos. Devo dizer que, em relação a estes dois meios alternativos, há aqui uma alteração de filosofia completa. Há uma aposta decisiva naquilo que é a qualificação, naquilo que é a fiscalização. Temos depois duas pedras angulares de todo o nosso sistema judicial. A primeira peça angular é, naturalmente, o Código de Processo Civil. E nós temos um novo Código de Processo Civil. Nós não temos apenas a 43ª alteração, como muitos pretenderiam, ao processo civil. Temos um novo Código de Processo Civil, com uma nova filosofia, por decisão do Governo. E em que é que consiste, no fundo, a grande alteração de filosofia? Em substituir uma justiça formal, absolutamente formal. O Código é de 1939 e tem 43 alterações, como digo. Não havia como fazer mais um remendo com filosofias diferentes, como compreenderão, de 39 à atualidade. E, portanto, a opção foi claramente fazer um novo Código, muito apostado na justiça material sobre a justiça formal. Daí que se eliminem as várias formas de processo comum que existiam. Passa a existir uma única forma de processo adaptável à complexidade do processo. Por outro lado, há uma fase que se chama audiência prévia, que não tem nada a ver com a audiência preliminar anterior, onde as partes decidem o que realmente é importante para o processo. Acabamos com o ruído processual, com os articulados de 1.000 ou 2.000 artigos. Se há uma questão para resolver, as partes com o juiz nessa audiência prévia definem o objeto do litígio, o que é que realmente é importante. Não é o que é acessório para eternizar sessões de julgamento. Isso deixa de ser possível. Definem o objeto de litígio, definem a calendarização da prova. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nunca mais teremos nem 5, nem 6, nem 2, nem 4 testemunhas chamadas para o mesmo tempo e à mesma hora e que depois têm que se vir embora, porque obviamente não é possível inquiri-las naquele tempo. Até o tempo tem que ser estimado. As audiências de julgamento tornam-se absolutamente inadiáveis, salvo casos extremos, como morte, acidente comprovado, etc. O juiz pode suprir, e isto é muito importante, suprir irregularidades e deficiências dos articulados. O que significa que nunca mais
ninguém ganhará uma causa na Secretaria por uma mera questão formal. Tudo é suprível. Por outro lado, eliminam-se uma série de incidentes e de formalismos. Acaba-se de vez com a aclaração, que manifestamente servia como mais uma instância de recurso. E, portanto, esta nova filosofia permite não só respeitar o cidadão, calendarizando toda a prova, indo direito à questão. Se há questões formais a resolver irregularidades, elas podem ser supridas. Portanto, ninguém mais ganha processos na Secretaria. Acabam a maior parte dos incidentes. Qualquer incidente que seja suscitado ou qualquer manobra dilatória é profundamente penalizada em termos monetários e, portanto, isso é um inibidor. Por outro lado, teremos uma segunda instância de matéria de facto. Isto é, teremos um recurso em que, de facto, será possível reapreciar a prova e não haver só essa reapreciação de uma forma puramente formal. Também, quando se interpõem providências cautelares, e o juiz tem todos os meios na providência cautelar para definir o fundo da causa, não há necessidade de propor a ação principal. O que também evita a duplicação de ações. Quero também dizer que, ao contrário do que se dizia até aqui, que nós tínhamos que pôr uma ação para se reconhecer o direito e depois uma ação executiva, a regra passa a ser a de que o Tribunal declara e executa o direito na mesma ação. Não há nenhuma razão para termos duas ações, tal como nas providências cautelares, onde é possível conhecer o fundo da causa. Como os senhores podem testemunhar, é, de facto, uma alteração absoluta, completa de filosofia. É um novo código. É, em absoluto, um novo código. Temos depois a lei de organização dos tribunais judiciais. Não estou a falar do mapa judiciário. Esse será um decreto-lei de desenvolvimento daquilo que é uma lei de enquadramento do sistema judiciário. O que é que acontecia até agora? Nós até agora tínhamos uma dispersão legislativa que muito dificilmente o cidadão comum podia perceber que tribunais tinha e a que tribunais tinha que se dirigir. A nossa ideia foi dizer claramente e aprovar um diploma onde se elencam os tribunais existentes, os tribunais, o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, os tribunais da relação, os tribunais das relações e os tribunais de primeira instância. Quanto aos tribunais de primeira instância, vêem as comarcas muito alargadas, em regra coincidentes com os distritos, por serem, no fundo, e sobretudo, por serem realidades sociais conhecidas. Como é que se estruturam os tribunais de primeira instância? As comarcas, no fundo. As comarcas são divididas por 3 tipos de patamares, se quiserem. Por uma instância central, que resolve os casos de maior complexidade, por uma instância local, que resolve os casos de menor complexidade, e por uma secção de proximidade, onde poderão existir julgamentos se as partes e os juízes o permitirem. Eu, a este propósito, queria dizer ainda que se vão introduzir especialidades no interior. Todo o interior terá especialidades, ao contrário do que acontecia até agora, em que elas se concentravam basicamente no tribunal, no litoral. Mas mais, relativamente a esta matéria, da sua secção de proximidade, o cidadão poderá aceder não àquilo a que acedia apenas no seu tribunal, e dou-vos um exemplo, já hoje, para tratar de questões de trabalho, era preciso ir à capital distrito. Isso deixa de ser necessário, porque daquela secção de proximidade o cidadão poderá enviar os seus articulados, obter informações, ser ouvido por videoconferência e, se as partes e os juízes entenderem que por razões probatórias de prova é mais fácil fazer lá o julgamento, podem ali ser feitos os julgamentos. Muito ao contrário daquilo que eu tenho ouvido
fica esclarecida a questão das secções de proximidade. Outra questão muito importante nesta reorganização judiciária é o facto de os tribunais passarem a prestar contas. Isto é, serão avaliados anualmente. Há um número de processos entrados, há um número de processos saídos, porque que há um atraso neste ou naquele outro processo, ou porque que o Tribunal está sistematicamente atrasado. Essa avaliação é feita anualmente, o que impedirá estas pendências de anos que se arrastam anualmente perante os Conselhos Superiores de Magistratura e depois tratada também com o Ministério da Justiça. Os atrasos podem dever-se a muitas questões. E, portanto, esta nova filosofia também de os tribunais prestarem contas anualmente pelos atrasos dos processos permitirá fazer com que não tenhamos mais estes atrasos crónicos. As comarcas serão geridas por um Conselho de Gestão, composto por um juiz-presidente, um procurador coordenador e por um administrador judiciário. Haverá também uma comissão de acompanhamento, digamos assim, por parte da sociedade civil, que poderá colocar as questões sociais perante o Tribunal, e toda esta orgânica judiciária permite também uma grande flexibilização de recursos. Eu tenho dado várias vezes como exemplo o caricato que é, no Campos da Justiça, haver uma secção no primeiro andar que está cheia de processos, com recursos a menos, tem uma no segundo andar vazia, mas não se podem alocar nem funcionários, nem meios, nem magistrados. Porquê? Ora, esta gestão flexível da comarca vai permitir exatamente isso. Aí onde houver necessidade, vai haver um reforço da afetação. Por outro lado, é uma orgânica extremamente flexível. Extremamente flexível. Porque permite acudir ao aumento de determinados tipos de litígios. E, portanto, nós teremos não só a responsabilização, a especialização, a levada para o interior de especialidades e, o que não é menos importante, uma referência a todas as profissões forenses. Até agora, o que era tradicional neste tipo de leis de organização judiciária era fazer-se referência aos seus magistrados, aos advogados. Passa também a fazer-se uma referência clara aos outros profissionais forenses, que não são filhos de um Deus menor, como os oficiais de justiça e outros que intervêm no sistema de administração da justiça. Fico à vossa disposição. Penso que hoje demos um passo que estava prometido, está feito, foi feito em concertação, com muitos contributos que aqui quero agradecer de todas as profissões forenses, como quero agradecer a toda a excelente equipa, como quero agradecer à Comissão do Processo Civil, todo o imenso esforço e aquela comunidade de trabalho que se quer para este Código de Processo Civil e para esta organização judiciária foi, neste processo de elaboração destes dois pilares estruturantes daquilo que está a nossa justiça futura, quero agradecer a participação, o empenho, o apoio, a crítica construtiva. Muito obrigada. Eu dou a palavra então ao Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares para vos fazer agora a apresentação das medidas relativas aos incidentes provocados pelas condições climatéricas adversas no Algarve e os diplomas da área do desporto. E depois, sim, ficaríamos à vossa disposição para questões que nos colocassem. Muito obrigado. Senhoras e senhores jornalistas, queria dar conhecimento da aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros que começa por criar um grupo interministerial com a participação do Ministério da Administração Interna, da Segurança Social e da Administração Local e que coordenarei e que visa encontrar as soluções e o acompanhamento para os concelhos de Silves e de Lagoa, na sequência das condições meteorológicas que provocaram um tornado na passada sexta-feira, dia 16 de novembro, com destruição muito significativa em infraestruturas de âmbito público e também de bens pessoais. Nesse sentido,
Já ontem tive a oportunidade no Parlamento de pedir a todos os partidos com assento na Assembleia da República que permitissem o alargamento do prazo de apresentação de propostas, o que foi aceito por unanimidade, para podermos apresentar alterações ao Orçamento de Estado que permitam que em 2013 os municípios afetados ultrapassem os limites de endividamento líquido e de endividamento de médio e longo prazo. Também o acesso destes 2 municípios já ao Fundo de Emergência Municipal, que já constava do Orçamento de Estado, que nós aumentámos em relação ao ano de 2012, passará a ser um fundo com 5 milhões de euros. E, simultaneamente, esta resolução permite o acesso de pessoas afetadas, setores mais carenciados destes 2 concelhos, ao Fundo de Socorro Social. E permite também a possibilidade dos municípios poderem vir a ter isenção do visto prévio do Tribunal de Contas em relação às infraestruturas de âmbito municipal que terão que, sobre o qual terão que apresentar iniciativas e alterações. Portanto, ficou também definido que na área da solidariedade e da segurança social o Governo adopte os procedimentos necessários à atribuição de apoios destinados à reparação de danos de pessoas e de famílias. Este trabalho só é possível ter sido executado num espaço de tempo tão curto como aquele que se verificou, pelo empenhamento que as 2 câmaras municipais, a de Silves e a de Lagoa, e os seus presidentes de Câmara tiveram de fazer todo o levantamento dos bens públicos e dos bens privados afetados desde sexta-feira. E, portanto, estamos em condições, a partir do momento em que esta resolução foi aprovada, de começar a apoiar e iniciar processos de resolução dos problemas com que estes 2 municípios ficaram confrontados após o tornado de sexta-feira. Em relação à área desportiva, queria aqui deixar bem claro que 15 anos depois da constituição das primeiras sociedades desportivas portuguesas, é hoje consensual que era necessário mudar o regime jurídico, aprofundando a abertura, a credibilidade, a boas práticas de gestão. Nesse sentido, e tenho que aqui fazer referência, há 12 meses atrás convidei o professor Paulo Olavo Cunha a coordenar um grupo que apresentasse uma proposta. E é no âmbito desse trabalho que o Governo hoje teve a oportunidade de aprovar um decreto-lei do novo regime jurídico das sociedades desportivas, que prevê a criação de uma alternativa ao único tipo de SAD atualmente existente. Esta nova forma jurídica permitirá a todos os clubes adotarem uma forma jurídica societária com custos reduzidos, assegurando que todos os que participam em competições desportivas profissionais o façam em pé de igualdade. Assim, as entidades que pretendam participar nas competições desportivas profissionais deverão fazê-lo necessariamente sob a forma de sociedade comercial desportiva, podendo escolher entre uma sociedade unipessoal por cotas, onde o clube desportivo seja o único proprietário, ou, em alternativa, uma sociedade anónima, com a participação de um mínimo de 5 acionistas, podendo ter o respectivo capital aberto ao investimento do público. Quanto à proposta de lei que seguirá para debate na Assembleia da República, do novo regime fiscal das sociedades desportivas, também em vigor desde 1997, é agora objeto de uma proposta de ajustamento que, com base na experiência entretanto registada, permite adaptá-la às atuais exigências das competições desportivas profissionais. Pretende assim que o novo regime passa a atribuir relevância fiscal às importâncias pagas pelas sociedades desportivas a títulos de direitos de imagem, uma vez que tais pagamentos constituem uma inevitabilidade. Naturalmente, que com o objetivo de garantir o combate à fraude e à evasão fiscais, estabelece um critério objetivo de natureza percentual que permita a aceitação como custo fiscal dos montantes envolvidos. Hoje em dia, a intervenção dos intermediários nas transferências dos agentes desportivos, de uns clubes para os outros, constitui a regra geral, o que significa que as quantias por eles auferidas também devem ser enquadradas do ponto de vista tributário.
Em conclusão, estas propostas de diploma são baseadas nas melhores práticas internacionais e foram alvo da mais abrangente consulta às entidades competentes, jurídicas e desportivas. Está agora o Governo em condições, ao fim destes meses, de responder a uma necessidade há muito identificada e que adaptará o regime jurídico à crescente evolução da atividade desportiva. Estamos agora disponíveis para responder às questões que queiram colocar. Boa tarde, Marta Miranda da TV. Eu tenho duas perguntas, julgo que é possível colocar, já escusam de voltar a mim. A primeira é à Sra. Ministra, não falou aqui de uma questão que previsivelmente terá sido também debatida, que é a questão de sobreendividamento e a questão das moratórias, perdões e planos de pagamentos a quem tem dívidas e está numa situação limite. Gostaria de saber se é possível dar algum pormenor, que é de facto pode ser uma novidade que interesse de forma mais abrangente a toda a gente. Sr. Ministro, para si pergunto-lhe de que forma é que está a acompanhar a questão da RTP e a admissão do seu diretor de informação e se houve algum pedido à ordem do Governo, por parte de si ou do Ministro da Administração Interna, para a entrega de imagens à PSP. Muito obrigada. Quanto à primeira questão, essa questão foi resolvida não no Código de Processo Civil, onde não tinha que ser resolvida, mas na alteração que fizemos ao Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, que versa também sobre pessoas singulares, quando estão insolventes, que se podem apresentar, também elas, a um processo que visa a sua recuperação, sem que, como tem sido tradicional, o Fisco e a Segurança Social de imediato fizessem valer os seus privilégios e, portanto, imediatamente a insolvência era quase automática. E, portanto, isso foi tratado quer no Código de Insolvência, quer num conjunto de diplomas trabalhados com o Banco de Portugal e que visam exatamente resolver esse tipo de situações. Não nestes dois diplomas, destes 4 diplomas estruturantes, 2 no meio da resolução alternativa de litígios e os outros 2 na questão no âmbito do no sistema judicial. De qualquer forma, sairão muito reforçadas as hipóteses, e já estão reforçadas em diplomas em vigor, as hipóteses de atender às situações de carência que, como todos nós sabemos, existem e são dolorosas. Essa é uma questão de gestão interna da RTP e deve dirigi-la à administração da RTP. É uma questão da gestão interna da RTP. Sobre o pedido do Governo, sobre o eventual pedido, se houve ou não um pedido de cedência dessas imagens por parte do Governo à RTP? Nem eu, nem o Sr. Ministro da Administração Interna tivemos qualquer intervenção nesse processo. Obrigada. A Sandra Duarte, RTP. Eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra de que forma é que vai ser possível estabelecer critérios para esta avaliação dos tribunais, tendo em linha de conta que cada caso é um caso e, em alguns casos, o tempo que decorre poderá ser muito dilatado em termos temporais, mas se calhar para aquele processo em concreto poderá não ser. E, noutros casos, até relativamente rápidos, poderá passar-se exatamente o oposto. Muito obrigada pela sua pergunta, porque me permite, de facto, responder e esclarecer um lapso meu na exposição. Existirão valores de referência processual, isto é, em função das espécies de processos, qual é o número de processos que cada magistrado deve concluir. É evidente que se ele tiver um processo de especial complexidade, não lhe serão distribuídos um número que corresponde ao tal valor processual, ao tal valor de referência processual, porque tem em atenção a espécie do processo. E, portanto, essa avaliação é sempre feita em função de um número que é fixado pelo Conselho Superior de Magistratura por espécie de processo e, naturalmente, pela sua complexidade. Atendendo à espécie, está em causa a complexidade. Portanto, essa monitorização vai ser feita tendo em atenção esses valores de referência processual consoante a espécie e o número de processos.
Boa tarde, Patrícia Cerdeira, jornalista da Antena 1. Dr. Miguel Relvas, gostava de lhe colocar duas questões. A primeira é se o Governo decidiu não avançar para a declaração de estado de calamidade relativamente à situação do Algarve e, decorrente desta situação, não recorrer a fundos comunitários para as necessidades mais imediatas. A segunda questão, gostava que pudesse clarificar um pouco mais esta questão do regime fiscal, do novo regime jurídico das sociedades desportivas. Pelo aquilo que percebi, e peço desculpa se estou enganada, os agentes que têm os passos dos jogadores passam a ver os montantes que ganham nas transferências tributados em sede fiscal, é isso? Muito obrigado. Quanto à primeira questão, é importante, como já tive a oportunidade de o dizer, reforçar que a parte mais afetada no tornado, mais do que a componente de infraestruturas públicas, municipais neste caso, foram pessoas e bens. E sobre essas não recairia o apoio dos fundos comunitários. Por outro lado, a declaração de calamidade poderia até vir a trazer problemas acrescidos nessa mesma circunstância. O importante aqui era termos os mecanismos necessários para dar resposta a um problema. Problema concreto, solução concreta. Foi esse o trabalho e o levantamento que fizemos. Estamos hoje em condições, no âmbito das infraestruturas municipais e associativas, ter a resposta com o fundo de emergência e com o aumento de endividamento líquido e a médio prazo destas duas autarquias, para além da isenção de visto prévio do Tribunal de Contas, para poder permitir que algumas destas infraestruturas sejam reparadas no mais curto espaço de tempo, através do Fundo de Socorro Social do Ministério da Segurança Social. Ter uma resposta adequada para a afetação de bens que algumas das populações foram ali afetadas e que necessariamente têm que ter apoio por parte do Estado, neste caso do Estado Central. Esse caminho é um caminho que está a ser feito. Sobre a questão das sociedades desportivas, pedi ao Sr. Estado de Estado que respondesse em pormenor. Muito obrigado, Sr. Ministro. De facto, o que está aqui em causa é, uma vez que nas transferências entre clubes e SADs ou entre SADs, há aqui o papel de um agente terceiro, de um empresário desportivo ou agente que vai fazer uma intermediação nessas mesmas transferências, e como essa tem vindo a ser a regra geral desde 1997 a esta parte, e não havia uma base de incidência, portanto uma sujeição à incidência fiscal, uma tributação para esse tipo de transferências, naturalmente que isso tem que ser contabilizado e isso tem que ser tributado, e havia uma omissão do legislador que agora foi combatada com esta proposta de lei que vai para a Assembleia da República. Queria perceber com o Sr. Ministro Miguel Relvas se nos podia esclarecer em relação ao aumento previsto do endividamento dos municípios para fazer face a esta situação. E já agora, aproveito uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado da Presidência em relação a este diploma que estabelece um procedimento especial de avaliação da certificação dos manuais escolares, se nos podia depois também explicar-me um bocadinho melhor exatamente em que é que consiste este diploma. Como sabe, com a suspensão da Lei das Finanças Locais, os municípios, para se poderem endividar, neste momento só o podem fazer para efeitos de fundos comunitários, de utilização de fundos comunitários, e isso implica sempre a autorização do Ministério das Finanças. Estamos numa situação que é uma situação excepcional. Para além do acesso ao fundo de emergência, existem infraestruturas que foram afetadas, em caso de Silves, os passos do Conselho, as piscinas municipais, que os municípios, mesmo tendo tido o recente apoio do Governo no plano de apoio à economia local, os municípios necessitam de ter meios e recursos que lhes permitam poder fazer face a obras de alguma dimensão. Posso dizer que nós já quantificámos no município de Silves e no município de Lagoa os danos municipais e associativos, e estamos em condições de poder dar resposta. O importante é que, como disse há pouco, tivemos um problema grave e delicado na sexta, no sábado iniciámos o levantamento e hoje estamos a aprovar as medidas que permitem a resolução dos problemas. É para isso que cá estamos, é esse o nosso objetivo e essa é a nossa responsabilidade. Relativamente à questão que me colocou dos manuais escolares,
O diploma hoje aprovado, como sabe, existe uma legislação que é uma legislação de 2007, que é uma legislação geral que estabelece as regras de avaliação e certificação dos manuais escolares. Essa legislação, no entanto, estabelece procedimentos e prazos que são, por um lado, os procedimentos são pesados e os prazos não são compatíveis com a possibilidade de aplicação já nos manuais escolares para o ano letivo 2013-2014 das novas metas curriculares que foram definidas por este Governo. E, portanto, fundamentalmente o que este regime especial faz, e é especial porque será um regime estritamente transitório apenas para permitir os manuais escolares serem corrigidos, nomeadamente em disciplinas como a matemática e o português, relativamente às quais foram definidas novas metas curriculares pelo Governo no final do mês de outubro, penso eu, ou de setembro, para permitir que os manuais escolares a serem adquiridos pelos jovens, pelas famílias, para o ano 2013-2014, já possam incorporar essas metas curriculares. Portanto, é criado um mecanismo especial em que se encurtam prazos e se simplificam alguns procedimentos relativos a essa avaliação e certificação, obviamente, sem descurar a manutenção de critérios de qualidade e de segurança e certeza relativamente aos manuais. O regime é transitório porque se esgota exatamente com esta alteração. Não quer dizer que o regime geral não venha depois a ser revisto pelo Governo, mas isso não tem a urgência que teria, neste caso, por causa da adequação das metas curriculares novas que foram aprovadas. Gostava de perguntar à Senhora Ministra em que critérios é que os juízes se vão basear quando eles decidiram sobre a oposição à execução da habitação das famílias que tenham as casas penhoradas. Por outro lado, gostava também que, se pudesse, que nos fizesse um balanço das reuniões que tem tido esta semana com os autarcas relativamente ao mapa judiciário. Bom, quanto à primeira questão, é óbvio que não é uma questão cuja resposta eu possa dar em termos de efetivos, porque isso dependerá objetivamente dos próprios juízes e em função da separação de poderes, obviamente que isso competirá à judicatura. Já temos alguns precedentes que nos encorajam do ponto de vista de justiça material, aplicados pelos tribunais, e isso é encorajador. Relativamente à segunda questão que me coloca, que eu vou pedir o favor do mapa das reuniões com os autarcas. Tal como eu sempre tinha prometido e referido, eu faria uma reunião com os senhores autarcas com base em documentos técnicos e documentos que tiveram que ser preparados com base em dados absolutamente científicos, desde os quilómetros, as acessibilidades, o número de processos, etc. Houve mais de 60 reuniões no Ministério da Justiça, a nível técnico, para confrontar, no fundo, as várias versões, confrontar as dificuldades, muitas vezes, que eram presentes, e iniciei, segunda-feira, uma ronda que não terminou de resto aí, porque houve alguns senhores autarcas que levaram propostas, que são propostas que o Ministério deve ponderar, e deve ponderar com toda a naturalidade. Muitos municípios juntaram-se para obter soluções, ou alguns municípios juntaram-se para obter soluções muito interessantes e que o Ministério não deixará de ponderar, como não deixará de confrontar sempre que foi pedido, e foi pedido, em alguns casos, os números processuais. Porquê? Porque muitas vezes obtinham números processuais juntos da Secretaria diferentes daqueles que o Ministério tinha. Isso deve ser, muitas vezes, uma questão tão simples quanto esta. Umas vezes traziam os números da globalidade, nós estávamos a fazer a média dos 3 anos, embora, quando elaborarmos o projeto de decreto-lei, já venhamos a ter em consideração os números de 2011 e 2012, como é evidente, porque estes estudos começaram, como se recordarão, há um ano. Estas reuniões foram sempre acompanhadas pela Associação Nacional de Municípios, ou pelo seu Presidente, ou pelo seu Secretário-Geral, e a discussão que tive foi uma discussão com cada um
dos autarcas, um a um, com base não só nos critérios técnicos, como noutras questões que entenderam vir trazer-nos. Creio que foram umas reuniões que correram bastante bem, como se alcança, de resto, das declarações proferidas à saída por representantes dos municípios e, portanto, creio que, sem desvirtuar nenhuma matriz, sem politizar o que não deve ser politizado, todos nos soubemos ouvir. Bastos, Diário Económico. Desculpe insistir novamente nesta questão. Eu posso concluir das suas palavras que existe abertura para dentro de sensivelmente 3 meses, quando aprovar o decreto-lei que instala as comarcas, poder haver alterações no número de encerramentos. Queria também perguntar-lhe se no terreno já está a ser preparado de alguma forma o mapa judiciário, por exemplo, estou-me a lembrar da formação dos juízes ou do Conselho de Gestão, e também ainda quanto é que vai custar esta reforma. Peço desculpa por serem muitas perguntas. Não são muitas perguntas e tenho o maior gosto em responder. Em primeiro lugar, nós sempre dissemos, isso consta, eu até já sei de cor, a páginas 44 do último estudo, estar abertos a várias soluções que nos fossem apresentadas pelos municípios. Está lá escrito, portanto, isto não tem nenhuma novidade. De resto, não faria nenhum sentido promover reuniões autarca a autarca com a Associação Nacional de Municípios se o Ministério não tivesse intenções de ouvir e de tomar em conta algumas especificidades. Sempre dissemos isso. Agora, também quero ser muito clara. Eu não aceito negociações de baixa pressão. E, portanto, negociações de baixa pressão não são uma boa forma de iniciar uma boa amizade. E muito menos uma boa lei para a República. E, portanto, obviamente que mantemos toda a abertura, como continuamos a manter, e por isso é que vamos ter agora ainda algumas reuniões para ver e ponderar algumas das sugestões que nos têm sido feitas, não só nestes 3 dias, mas no decurso destas mais de 60 reuniões que houve com as autarquias. Portanto, isso creio que está perfeitamente clarificado. Formação e calendarização da execução do mapa judiciário. Está, sim, senhor, tudo a ser preparado. Nós acordámos já com o SES e com os conselhos a formação para os juízes presidentes, procuradores coordenadores e para os administradores judiciários. Estabelecemos já os cursos. Na Páscoa devemos ter esses cursos já em fase de conclusão ou de execução. Por outro lado, estamos, do ponto de vista informático, a apostar no plano de ação para a sociedade de informação e, portanto, tudo está a ser feito de uma forma calendarizada, faseada, consensualizada com os conselhos. Porque há que fazer formação na área da gestão das comarcas e, como digo, isso está já acolhido com os vários conselhos e com o Centro de Estudos Judiciários, e há a questão do aperfeiçoamento dos sistemas informáticos. Aliás, foi constituído um grupo de trabalho, também participado já há muitos meses mesmo, participado pelos vários profissionais forenses, porque não é uma consultora, como eu já tenho dito, que nos vem dizer que passos é que nós precisamos nos sistemas informáticos. Somos nós que trabalhamos com eles. E, portanto, esse trabalho é um trabalho que está em grande parte já muito adiantado. Já há 3 projetos de concurso para esse trabalho. Os custos do mapa judiciário, eu não gostaria muito de falar dos custos do mapa judiciário porque não há propriamente custos do mapa judiciário. O que nós temos é uma verba alocada à reparação dos vários edifícios. Por exemplo, o caso do DIAP do Porto, que vamos ter que mudar, claramente. Se me pergunta se tudo isto se insere, com certeza que a requalificação dos espaços, claro que se insere. Mas não é uma verba do mapa judiciário. Nós tínhamos cerca de 576 milhões de euros de parcerias público-privadas entre construção de novos campos de justiça
e 576 milhões de euros. Para campos de justiça e ampliação de estabelecimentos prisionais, vamos reduzir a 29 para a requalificação, 29 milhões para a requalificação do parque judiciário, não tendo exclusivamente a ver com o mapa judiciário, mas tendo a ver com a requalificação. Os senhores percorrerem muitos tribunais e não precisam de sair de Lisboa, nem uma rampa para acesso a deficientes há. Sr. Ministro, boa tarde. Débora Henriques, da SIC, já respondeu às minhas questões sobre o mapa judiciário, mas gostava de lhe colocar uma questão sobre, no que toca às taxas sancionatórias e às multas agravadas para os recursos e requerimentos injustificados. Eu pergunto-lhe se não há o risco desse instrumento continuar a ser usado, por exemplo, pelas grandes empresas de advogados que podem perfeitamente pagar essas multas, e se isso não aumenta o fosso, na sua opinião, entre aqueles que podem pagar essas multas e os que não podem pagar. Não, por duas razões. Em primeiro lugar, porque esse tipo de incidentes foi substancialmente eliminado. Portanto, o número de incidentes que existiam e que eram suscetíveis de ser provocados desaparecem praticamente todos. Isso por um lado, portanto, isso já responde a uma primeira parte da sua pergunta. Desaparece o ex libris da aclaração. Portanto, a aclaração também, ainda que se queira, não pode ser utilizada. Se há motivos para aclarar, é no recurso que se aclara. Não vamos ter duas instâncias que se transformam em duas instâncias de recurso. E depois, só quando efetivamente for manifesto que é uma tentativa de expediente dilatório, é que é sancionado e o expediente não é provido. Portanto, digamos que não aproveita a quem quiser tentá-lo. Quer dizer, não só ele não é habilitado, como é muitíssimo taxado. Ana Gaspar, do Jornal de Notícias. Eu tenho duas questões para a Sra. Ministra. A primeira, gostava de perceber como é que se vai, como é que os juízes de paz vão poder proferir providências cautelares. A segunda vem na sequência da questão colocada pela Ana Henriques sobre a venda das casas de família penhoradas. O facto de esta decisão ser deixada ao critério do juiz não pode causar situações em que, por exemplo, em Lisboa um juiz prefira uma decisão num sentido e no Porto um outro juiz prefira uma decisão com os mesmos factos completamente oposta? Muito obrigada. Pela segunda questão, o que nós temos tido todos os dias, ou temos como muitas vezes, são decisões opostas. Há que respeitar o princípio da separação de poderes. Agora, nessa matéria tem havido uma especial sensibilidade pelas decisões que são conhecidas. Não pode o Ministério da Justiça, não deve, e seria profundamente errado que o fizesse, imiscuir-se naquilo que é a atividade jurisdicional. É certo que a lei baliza agora de forma mais clara as situações em que as penhoras podem ou não ocorrer e, portanto, eu penso que, além disso, temos meios que permitem limitar situações dessas que possam aparecer. E quais são eles? Em primeiro lugar, nós temos, de facto, um sistema de revisão da matéria de facto na segunda instância que não tínhamos. Temos um recurso de matéria de facto, onde toda a prova pode voltar a ser produzida e reapreciada. Por outro lado, para isso é que há acórdãos uniformizadores de jurisprudência. Portanto, eu penso que a questão fica dentro daquilo que é humanamente possível e sem infringir a separação de poderes, muito clarificada. Providências cautelares nos julgados de paz. Não fazia sentido que os julgados de paz pudessem julgar de fundo e não pudessem julgar uma solução provisória naquelas matérias para as quais já são competentes. Como compreenderá, para antecipar, dizendo de forma a que todos nos compreendam, um mal maior, é normal que o julgado de paz, se pode julgar causas de fundo até 15 mil euros, também possa
decidir em matéria de providências cautelares, em matérias até esse montante e no âmbito, naturalmente, das suas competências. Ele não pode julgar todas as providências cautelares. Boa tarde, Fernando Carneiro, Agência Lusa. Os operadores judiciários são unânimes em considerar que a ação executiva, a cobrança de dívidas e penhoras, é o grande cancro do sistema judiciário. Aliás, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça várias vezes tem alertado para esse problema, que aliás é um entrave, tem dito também, que é um entrave, portanto, ao próprio desenvolvimento económico, porque vivemos numa sociedade em que quase toda a gente deve a toda a gente e em que também o Estado tem dívidas avultadas. É aqui dito nesta folha que foi distribuída que há uma alteração na reforma do processo civil, há uma alteração do paradigma da ação declarativa e da ação executiva. Eu queria perguntar em que medida é que se vai resolver ou se pode tentar resolver este problema com estas alterações aqui introduzidas, uma vez que há quase 1,5 milhão de processos pendentes de cobrança de dívidas nos tribunais e nos agentes de execução. Felizmente, muito obrigada. Nós não temos 1,5 milhão de ações pendentes. Isso é o total das ações existentes. Esse número de resto foi muito debatido. Dizia-se que nós tínhamos 1.700.000 ações em atraso, digamos assim. Não, nós temos 1.700.000 ações pendentes, mas uma ação que der entrada hoje está pendente. Portanto, era preciso esclarecer o que era a pendência. Se eu interpuser hoje uma ação, ela está pendente, e o atraso. O atraso é tudo aquilo que vai para além da duração normal do processo. Em matéria de ação executiva é muito simples. Nós estabelecemos no novo Código de Processo Civil um processo muito mais curto, que não permite nunca que o processo executivo, como até aqui, o que é que acontecia? Como as pessoas podiam deduzir oposição e podiam, no fundo, praticar uma série de diligências e de atos, o que acabava por acontecer é que a ação executiva se transformava numa nova ação declarativa. Isso é absolutamente vedado nos termos do Código de Processo Civil. É muito mais ágil o processo, por um lado. Por outro lado, os agentes são muito mais responsabilizados. Isso prende-se com uma outra alteração, que não esta que está aqui, que é o Estatuto dos Agentes de Execução e com os administradores de insolvência, que também estão prontos. E, portanto, relativamente à ação executiva, o que é que se fez? Reduziram-se os títulos executivos, porque hoje não havia melhor forma, muitas vezes até, para colocar pessoas com situações económicas débeis, do que fazer um contrato. A pessoa nem sabia bem o contrato, sabia lá se aquilo era título executivo, tudo era título executivo. Portanto, nós reduzimos os títulos executivos têm que ter absoluta fiabilidade, por um lado. Por outro lado, os processos são muito encurtados, numa duração entre 3 a 6 meses. Acresce a isso as medidas extraordinárias que tomamos no Conselho anterior, que só vigorarão até à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Ainda em relação a estas declarações da Sra. Ministra sobre a providência cautelar, as providências cautelares, ora, se os tribunais, se os julgados de paz podem decidir providências cautelares, se as providências cautelares se podem transformar podem solucionar o caso principal, há aqui uma alteração de fundo, não há? Não há uma alteração de fundo no que toca à possibilidade de interpor providências cautelares nos julgados de paz. Mas compreenderá que não é assim tão de fundo por uma razão. Se eu posso decidir a causa principal, porque é que eu não posso decidir uma providência cautelar até decidir a causa de fundo? Por outro lado, há também recurso para os tribunais de primeira instância, como nós sabemos, portanto, não fica de todo vedada a possibilidade de recurso. Todos os meios garantísticos são mantidos. Agora, não confundamos meios garantísticos com incidentes e expedientes dilatórios. E era disso que este Código o estava cheio. Há, de facto, uma alteração muito grande, uma inversão de filosofia. A justiça substantiva é que prevalece. É muito importante que o juiz possa suprir irregularidades. É muito importante que se possa opor a diligências dilatórias. É porque não é ter o direito a praticar diligências dilatórias, é nem sequer as poder fazer. E quando tenta, é taxado.
Muito obrigado. Chegamos ao fim. Eu pedi só desculpa aos senhores jornalistas. No comunicado que vos foi distribuído, eu detectei que faltavam as 2 folhas finais. Devem vir, eu já pedi para serem distribuídas, que fazem referência quer à resolução que o senhor Ministro Adjunto vos deu conta relativa aos danos sofridos nos concelhos do Algarve, quer relativo a 2 nomeações aprovadas no Conselho de Ministros de hoje, uma para o Presidente do Conselho da Comissão de Normalização Contabilística, que é o Dr. António Gonçalves Monteiro, para Presidente da Comissão. Trata-se de um lugar que estava vago, e a nova administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, para os quais é nomeado como Presidente Vasco Júlio Mourão Teixeira Lino, e como vogais Flora Maria de Moura Teixeira, vogal como Diretor Clínico de Cuidados Primários Luís António Vicente Gil Barreiros, vogal como Diretor Clínico para os Cuidados Hospitalares Fernanda Maria Trovão Maçoas e vogal Enfermeiro Diretor João Bernardo Rebelo Marques. Todas estas nomeações tiveram parecer favorável da CRESAP, da Comissão de Recrutamento e Seleção para os cargos da Administração Pública. Se for muito... Informação que nós tínhamos tido ainda que a título provisório do que hoje estaria em cima da mesa por parte do seu gabinete, julgo eu, e que dizia respeito a algumas alterações também dentro da ação executiva, daí a pergunta do plano de moratórias, eventualmente para os sobreendividados, que dizia respeito também, por exemplo, à impenhorabilidade do montante equivalente ao salário mínimo nacional, à autorização de um juiz, ou eu estou a fazer confusão, ou isso não está aqui, mas estava na documentação de ontem, por isso eu só queria saber se saltaram essa parte no Conselho de Ministros, se houve alguma alteração de fundo ou se... É só uma dúvida prática. Não está no comunicado. Sim, está acolhida, claro, está acolhido. O comunicado não pode, se vir o tamanho do documento, compreender-me-á. Embora também, deixe-me dizer-lhe, num tom um bocadinho informal, que o código é substancialmente reduzido. Porque obviamente com a eliminação de tudo quanto é expedientes dilatórios, incidentes e aclarações e tudo isso, e podendo suprir, não há aquele formalismo rígido, que não permite a aplicação de uma justiça material, o código é substancialmente reduzido, mas não deixa de ser um novo código. Muito obrigada.